Bom, a gente vai dar uma olhada no que está acontecendo agora na Europa, em especial no Reino Unido, que vive uma explosão de novos casos confirmados de Covid-19 por conta da Omicron. Na véspera do Natal, de novo, o Reino Unido registrou mais de 100 mil casos novos de Covid. Num dia só, foram 122 mil, o maior registro, o recorde desde o início da pandemia. Essa alta no número de casos está sendo associada à variante Omicron, que hoje é predominante no Reino Unido. A gente tem monitorado esse assunto de tempos em tempos, em especial porque a Europa indica o que acontece em outros países do mundo quando se trata de Covid-19 e ele tem sido um aliado firme na informação de qualidade. Estou falando do Dr. Renato Petracco, ele é cardiologista da Imperial College de Londres. Doutor, muito boa noite, já vejo que escureceu por aí. Feliz Natal para o senhor, agradeço muitíssimo nesse dia 25 o senhor ter dedicado esse tempo ao nosso público aqui e a boa informação no Brasil. Espero que me ouça bem. Ouço bem, boa noite, Feliz Natal a todos. Doutor Petracco, o que está acontecendo? A última vez que nós falamos, a gente via essa escalada de casos e isso ainda não havia se revertido sobre uma pressão muito forte nas internações de pacientes graves e também nem no número de mortes. Esse cenário permanece desta forma ou agora a gente já percebe uma pressão maior sobre o sistema de saúde do Reino Unido? Exatamente, a gente conversou a mesma coisa aqui há 7, 10 dias atrás e naquele momento a impressão é que os casos estavam começando a subir, que o Omicron ia tomar conta da cepa dominante na comunidade e foi exatamente isso que aconteceu. Agora é 70%, 80% da doença aqui no Reino Unido é causada pela Omicron, mas como a gente discutiu, o mais importante não é o número de casos diários, mas sim o número de hospitalizações, o número de mortes. E o que a gente viu agora é realmente um crescimento muito grande de casos e de diagnósticos na comunidade causado pela Omicron, causado por um número de testes nunca antes feito aqui. Foram 1,3 milhões de testes na semana passada aqui no Reino Unido, mas por enquanto ainda não se viu nenhum efeito no sistema de saúde que seja preocupante. O número de mortes, o número de hospitalizações bastante estável. É um pouco cedo para ser totalmente otimista e dizer que realmente não vai ser um problema, mas os dados preliminares daqui, da África do Sul, sugerem realmente que essa é uma cepa que vai ter um pouco menos de agressividade, principalmente no contexto de uma população altamente vacinada, como é aqui o Reino Unido, né? Doutor Ricardo Petracco, gente, ele é nosso super parceiro aqui e eu ainda tive a coragem de falar o nome do homem no Natal errado. Então, deixa eu pedir mil desculpas a ele, a você que está em casa. Você já conhece, doutor Ricardo Petracco, é cardiologista da Imperial College em Londres e ele vem nos auxiliando há 2 anos aqui na CNN para entender exatamente o que está acontecendo na Europa. Doutor Ricardo, feito o pedido de desculpas, eu gostaria de continuar falando sobre isso, porque acho que a gente tem 2 mensagens, né? O Reino Unido também ofertou vacinas em larguíssima escala para a sua população, já está trabalhando muito fortemente na dose de reforço. É possível fazer essa ligação, né? Ou seja, os casos explodem, mas a vacina está conseguindo conter o efeito avassalador que a gente viu. O doutor Ricardo pode trazer aí o relato de como foi o momento mais crítico de pressão sobre os hospitais no Reino Unido. A vacina está conseguindo conter essa explosão de internações, pacientes em UTI e mortes, doutor? Já é possível fazer essa analogia? Olha, eu acho que desde a última vez que a gente analisou isso, o grande benefício agora é que não existe nenhuma notícia ruim. A gente não dá para confirmar que as notícias são totalmente boas ainda, porque é meio cedo, mas por enquanto não se transformou em algum agravamento para o sistema de saúde. A gente precisa de algumas mais semanas para deixar essa doença espalhar mesmo na comunidade e chegar, que é uma coisa inevitável, até esses indivíduos mais vulneráveis. Mas a mensagem parece a mesma. Aqui no Reino Unido, na Europa, nos Estados Unidos, como vocês falaram agora, é que a grande maioria, a imensa maioria das pessoas que estão sendo afetadas agora de forma grave e vêm a morrer são de não vacinados. Então, isso é um princípio universal do Reino Unido ou da Europa, que variantes vão aparecer, elas vão se tornar mais leves em um contexto de uma população vacinada, mas elas vão continuar causando
causando problema para os não vacinados. E é por isso que governos e entidades agora que têm responsabilidade sobre isso estão colocando mais e mais pressão econômica e social e até legal para indivíduos se vacinarem. Aqui no Reino Unido, por exemplo, agora vai chegar um momento de 2022 em que não vai poder mais trabalhar no sistema de saúde se não for vacinado. Então, não é uma decisão coletiva para beneficiar o todo, né? E não só o indivíduo que tenha medo. E a mensagem continua sendo a mesma. Por enquanto, não existe nenhuma notícia ruim, mas é importante a gente ter um pouco de cautela, porque é muito cedo ainda para a gente realmente dizer que essa doença não vai causar algum estrago nas próximas semanas, nos próximos meses, né? Doutor Ricardo, eu vou já avisar o senhor, né? Vem para cá o nosso âncora em Brasília, o Leandro Magalhães, também conversar. Claro, mas eu vou aproveitar dois aspectos inegáveis. O senhor é cardiologista, está na linha de frente acompanhando as pesquisas e o atendimento a pacientes de Covid. Eu queria um testemunho sobre como está a vacinação de crianças no Reino Unido, em que pé está isso. E se o senhor podia passar uma palavra para os pais. Por quê? Uma das fake news mais disseminadas aqui no Brasil diz que a vacina contra a Covid leva a miocardite em crianças. O senhor é a pessoa mais qualificada para explicar primeiro o que é isso e desfazer essa mentira, porque pelo que eu li, e aí também eu posso estar errado, o senhor me corrija, a miocardite é um efeito colateral muito mais comum em quem tem Covid e fica com sequelas da Covid, né? Ou seja, a vacina, inclusive, protege nesse aspecto. Mas já convidando o Leandro Magalhães para essa conversa, deixo a palavra com o senhor. É uma discussão bastante interessante. A gente discutiu isso inúmeras vezes, não só em meios científicos e de cardiologia, mas como tentar explicar isso para o público leigo também. A vacina da Pfizer e da Moderna, as vacinas de RNA, que a gente chama, elas tendem a causar um efeito colateral em alguns pacientes, principalmente do sexo masculino e jovens, que é uma inflamação em torno do coração, que a gente chama de pericardite ou de miocardite. No início, se existia um pouco de incerteza, o quão grave que poderia ser esse efeito colateral e o quão frequente que ele era. Hoje em dia, a gente sabe, já são milhões, bilhões de pessoas recebendo a vacina e é extremamente raro e na totalidade dos casos, quando existe esse efeito colateral, o paciente tem sintomas leves e não tem nenhuma consequência a longo prazo. É claro que é sempre uma notícia ruim, um efeito colateral de alguma medicação, de uma vacina, mas quando a gente compara com o risco de miocardite causado pela Covid, nós estamos falando em centenas de vezes maior o risco pela doença do risco da vacina. E, com certeza, a miocardite causada pela Covid pode levar à morte e à internação em UTI. Então, não dá nem para começar a comparar os riscos de miocardite causado pela vacina com os riscos de miocardite e de outras consequências graves da doença. É sempre ruim para o público leigo ouvir falar disso, que vacinas podem ter efeitos colaterais, mas sempre quando a gente explica os riscos da vacina, a gente tem que botar no outro lado da balança quais são os riscos de não se vacinar. E os riscos de não se vacinar são muito maiores do que uma vacina, e esse o princípio é o mesmo para crianças. Tem muitos estudos agora, os Estados Unidos vacinando bastante crianças jovens, o Reino Unido ainda não tanto, porque os dados daqui sugerem que é uma doença bastante leve nesse grupo etário, comparado com o Brasil, por exemplo, que causou muitas mortes. Então, se a gente vai deixar cada país tomar a decisão e de prioridade de qual grupo vacinar, com certeza os dados do Brasil sugerem que é uma decisão bastante simples e fácil para os pais para vacinarem os seus filhos. Leandro? Doutor, boa noite para o senhor, antes de tudo, Feliz Natal também. Eu gostaria de saber uma informação do senhor aí e um questionamento também para poder a gente comparar com a nossa situação aqui no Brasil. Eu estive no mês de outubro na Itália para cobrir o G20 e em seguida eu fui à Espanha também, a trabalho pela CNN. Eu observei que na Itália, em Roma, várias pessoas não usavam a máscara. Até me surpreendeu, em ônibus, por exemplo, pessoas sem máscara. Na Espanha, da mesma forma. Mais ou menos no mês de outubro, aí em Londres, o senhor conseguiu observar a mesma situação? As imagens que a gente está mostrando aqui, eu não sei qual foi a data, mas aparecem pessoas também, algumas pessoas sem máscara.
Por que eu estou perguntando isso? Porque se surgem variantes, ou seja, isso já mostra e já demonstra para o Brasil, para a gente poder se precaver, para não tirar a máscara nem tão cedo. Não é isso? É interessante essa análise. Eu acho que o europeu aqui, com certeza, uma proporção bastante grande, quando se deu a liberdade de não usar máscara, não se limitar, ele resolveu realmente voltar a uma vida normal. Outubro foi uma época relativamente que a gente chama de lua de mel com o vírus, estava tudo muito bem, não tinha muita mortalidade, então todo mundo se sentiu bastante confortável, então começou a não usar máscara, sair mais, entrar em lugares fechados. E a gente tem que se lembrar também que existe um componente psicológico muito forte aqui, que é a fadiga da pandemia. As pessoas cansaram de ficar seguindo regras, as pessoas cansaram de ficar botando uma máscara para entrar em qualquer supermercado. E o que se observou nessa época foi exatamente isso. Tem o susto agora do Omicron, então o governo realmente agora mandou a máscara ser obrigatória de novo em lugares fechados e as pessoas estão obedecendo de novo. Então esse comportamento de se relaxar e voltar a ser mais restritivo é bastante natural, eu acho, numa pandemia, quando os casos sobem e descem. E eu acho que no Brasil agora vocês estão entrando exatamente nessa fase de estar tudo muito bem, população altamente vacinada, é o verão. O Omicron não chegou ainda da forma como chegou aqui, mas é importante a gente manter a sensatez e não fazer coisas que sejam desnecessárias. Eu acho é o que a população pensava lá na Europa, né? Aí na Europa, né? No mês de outubro, mais ou menos, uma situação bastante confortável. Exato, é uma sensação de conforto para os números ser bastante favoráveis, mas que, na verdade, a gente sabe que quando existe uma cepa virulenta na população, a transmissão é muito maior em ambientes fechados, sem o uso de máscara. Então, eu acho que é difícil de criticar de forma retrospectiva, mas o governo aqui foi bastante categórico na época, dizer que não precisava mais usar máscara, e pode ser que tenha comprometido um pouco no aumento da transmissão para o final de novembro, começo de dezembro. Mas é extremamente difícil comparar países e culturas e ambientes. Eu acho que o Brasil agora entrando no verão é uma época relativamente segura, com exceção de evitar aglomerações desnecessárias. E obviamente a gente pode entrar na discussão aqui se, por exemplo, carnaval é uma aglomeração desnecessária ou não, mas com certeza ver a família voltar a trabalhar, voltar ao comércio é natural, mas a gente tem que ter um pouco mais de cuidado quando entra em ambientes fechados com muita gente dentro, né? Gente, esse é o Dr. Ricardo Petracco, sempre trazendo aqui uma palavra de facílima compreensão, baseada nos dados da melhor ciência, e ele está na linha de frente, não só do acompanhamento desses dados, mas também do combate à Covid no Reino Unido, na Imperial College. Ele é cardiologista. Doutor, muitíssimo obrigado de novo pelo tempo que o senhor devota aqui ao nosso telespectador e ao Brasil, né? A gente só tem a agradecer. Felicíssimo restinho de Natal, ótima noite para o senhor aí em Londres. Obrigado, Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todo mundo também.